Aí foi. Iniciou, foi. Começou. Ótimo. Mais uma transmissão ao vivo aqui sobre a parábola do semeador. Tinha tempo que estava querendo falar sobre isso, que é muito revelador, né? É. Aqui quem fala é Carlos Tolosa, diretamente de Vila Velha, Espírito Santo. E aí, O William Jimenez de Tupã. São Paulo, Sampa. Tupã, São Paulo. Mas Terra do Índio. aqui estamos unidos no espírito. É, um pouquinho Exatamente. distante, mas no espírito bem próximo, né? Muito E a próximo. parábola do semeador, que tem muita coisa interessante e muito rico, né? Irmão, pode começar lendo. Vai ler essa Tá. parábola aí. Mateus 13. É, no mesmo dia, foi Yahushua para fora de casa e sentou-se ao lado do mar. E se ajuntaram grandes multidões a ele. E, entrando ele, sentou-se. E toda a multidão estava na praia. E ele lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram pelo caminho, e as aves vieram e as devoraram. Caindo alguns em alguns lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo se levantaram, porque não tinham profundezas da terra. E, quando o sol estava alto, foram abrasados. E porque eles não tinham raiz, eles murcharam. Depois, se você quiser ler em outra tradução, irmão, essa. Não, tranquilo. 7, pode continuar. E alguns caíram entre espinhos, e os espinhos surgiram e os sufocaram. Mas outro caiu em boa terra e produziu fruto. Alguns 100 vezes, alguns 60, uns 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Yahushua: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque a quem quiser será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, mas ao que não tiver será tirado dele até o que tem. Portanto, eu, eu lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo eles, não ouvem, nem eles entendem. E nela se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvi Yeshayahu. Yeshayahu, ouvindo, ouvireis e não entendereis, e vendo, vereis e não vereis. Porque o coração deste povo está incrédulo, e os seus ouvidos estão enfadados de ouvir, e os seus olhos fecharam-se para que, a qualquer momento, não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes, e não ouviram, e ouvir estas coisas que vós ouvis, e não o ouviram. Ouve, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu semente pelo caminho. Recebeu a semente. Desconectou o negócio aí.
Conectou. É. Deu. E este é aquele que recebeu semente pelo caminho. O que, porém, recebeu a semente em pedregulhos, esse é o que ouve a palavra, e da alegria a recebe. Davi, Davi. Davi não tem raiz em si mesmo, mas permanece por algum tempo, porque quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, de certa maneira ele se escandaliza. Quando cai uma semente na pedrinha, cheia de pedregulho, é um monte de pedra, não é terra, são pedras, né? Aí ela nasce, a semente vai, mas não encontra firmeza, não tem terra, não tem adubo, né? Tudo seco, a pedra é seca. Isso que acontece. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. E o cuidado deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífero. Isso acontece com muita gente, né? É, Muita gente dentro das denominações continuam 10, 15, 20 anos dentro, mas estão desse jeito. em outras Entre traduções espinhos. falam as preocupações do mundo também, né? Outras Uhum. traduções. Este é o que ouve a palavra e o cuidado deste mundo e o engano das riquezas. Ó, o Messias falando, as riquezas são É, enganosas. Não tem como você falar que Jesus te dá posses, te dá casa, te dá empresas, te dá carros. Isso é mentira. Quem dá tudo isso é o Deus deste mundo, né? Os cuidados exatamente. deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra. Continua indo à igreja, cumprindo seus deveres religiosos, mas estão sufocados e mortos pela palavra. Né? É, E isso, quando você fala, pouca gente aceita. Muita gente se ofende, se chateia, mas é o evangelho. é. E... Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a entende, a qual também dá fruto, e produz 100, 60, 30. Então, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a entende. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu queria chegar. E a Mas o que entende. foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, o primeiro verbo indicação. Ouve, primeiro ouve, muitos ouvem. A maioria ouve a palavra e a entende. Quer dizer, não adianta ouvir. Se a gente não entende, não adianta ouvir. Né? Então tem que entender. E como que a gente entende da forma certa? É o Espírito Santo. Se a gente não tiver o Espírito Santo, meu irmão, a gente entra num monte de interpretações humanas, interpretações denominacionais, e a gente se perde, porque eles estão perdidos. Né? É, Então, eles pensam que estão entendendo, mas não entendem. Né? Por isso, exatamente. esse é o ponto impressionante, eu acho muito legal. Aquele que ouve a palavra e a entende. Esse que ouve a palavra e a entende, o que acontece? Dá fruto e produz 100, 60, 30. Quer dizer, Muito esse é o frutos. ponto. Dá muito. E que são esses frutos? Frutos do Espírito, frutos de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, frutos de ovelhas, né? Porque frutos de novos discípulos que o Messias nos mandou fazer discípulos, né? Não mandou fazer pastores, nem membros, nem nada disso. Mandou fazer Exatamente. discípulos. Né? Então, esses são os frutos que o Messias está falando. Produzir 100, 60 também dá fruto. Então, o que ouve a palavra e a entende. Por isso que é de suma importância, de importância extrema, ter o Espírito Santo. Quando a gente se converte, de verdade, o Espírito Santo habita em nós. Esse Espírito Santo que nos liga ao Pai. Então, é ele que nos liga ao Pai para o Pai nos revelar. Não são revelações humanas, nem revelações é, 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 de denominacionais, né?
são entendimento do Pai, do Espírito Santo mesmo, né? Esse é o ponto. Versículo 23, 13 e 23, Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e entende. Tem que entender. Então, por isso que ele fala que prestar culto ao Pai, o Evangelho fala que é um culto racional. Você entender o que está fazendo. Não são esses cultos de arrepio, de pulo, de nada disso. É culto racional, entendendo o que você está fazendo. E isso que a gente precisa ter cuidado com isso aí, né? Exatamente. Então, esse era o ponto que eu queria ressaltar aqui. E terminando aqui, eu vou para 13, versículo 15. Você tem alguma 13, pergunta? nenhuma. Os irmãos que estão assistindo aí, se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Mateus 13, capítulo 13, versículo 15. Esse 13, 23 era um ponto que eu queria ressaltar, e esse 13, 15 também. Que isso, o Pai abre o nosso entendimento com a palavra, né? Porque o coração deste povo está incrédulo. Olha só. E o 13, 14 está mais pesado ainda. E nelas, bom, um pouquinho mais para pegar o espírito, né? O contexto desse texto aí. Disse, quem tem ouvidos, 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos, aproximando-se, disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? Respondeu-lhe Yahushua, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por quê? Porque o Espírito Santo, através do Messias, estava ministrando aos discípulos. E os outros não tinham o Messias do lado. Sabe? Exatamente. Continua aí, irmão. 13, 13. 13. Portanto, eu lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, eles não ouvem, nem eles entendem. É o que acontece hoje com os religiosos e com as pessoas do mundo. Exatamente isso. A gente fala a verdade do Evangelho, eles não entendem e se revoltam contra a gente. Mas você sabe mais do que os religiosos? Não, a gente não sabe mais. A gente sabe menos do que os religiosos. Mas o Espírito do Pai, que está em nós, ele nos mostra. Então, toda a glória é o Pai, não a nós que conhecemos, que sabemos, que estudamos, nada disso. É o Pai que mostra, né? É o Espírito Santo. 13, 14. Que também, no Evangelho também fala que, porque escondeste essas coisas dos sábios e prudentes, e as revelaste aos pequeninos. Isso, exato. Aos ninguém, aos nada, né? Igual a gente, assim. Exatamente. 13, 14. E nelas se cumpre a profecia de Yahushua que diz, ouvindo ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não vereis. Por quê? Porque rejeitaram o Filho do Pai, do Altíssimo, e nessa rejeição não tem o Espírito Santo. Então ninguém vai... As palavras no Espírito se entendem no Espírito, né? As coisas do Espírito se entendem no Espírito. Como eles não têm, não entendem. Aí esse que eu queria chegar, porque o coração desse povo está incrédulo. Por isso que eles não têm o Espírito. Por quê? Porque eles são incrédulos. O coração deles está incrédulo. E os seus ouvidos estão enfadados de ouvir. O que seria enfadado? Ouviram demais? Então, enfadados vem assim como enjoados. Enfadado, enjoado, chateado, cansados. Isso aqui é enfadados. Né? Isso, em espanhol também tem essa palavra, enfadados. Né? É cansado, chateado. Então, eles estão cansados, porque eles escutam na carne, e isso cansa. Escutar na carne cansa. Né? Exatamente. De ouvir. Muita gente começa a ouvir a gente, como estão na carne, eles cansam e vão embora. Exatamente. Porque estão na carne, né? Por isso, todo dia postando sobre o Evangelho, a pessoa na carne cansa. Então, estão enfadados de ouvir. E os seus olhos fecharam-se para que, a qualquer momento, não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração. E se convertam e eu os cure.
olha só, o interesse do Pai não é que sejamos curados, porque até o diabo tem esse poder de cura, né? João de Deus, muitos macumbeiros aí curam, entre aspas. Mas a intenção do Pai é que seja, que se convertam. Primeiro se convertam. Curar a alma primeiro, curar o espírito, a alma, e depois Deus os cura, né? Verdade. Então, e entendam com o coração e se convertam e Deus cura. Primeiro, olha, primeiro entendam. Tá vendo aqui? Pegou? Ouçam com os Entendi. ouvidos e entendam com o coração. Primeiro, se não entender nada feito. E se convertam e eu os cure. Então, primeiro entender, segundo converter e terceiro o Pai nos cura. Porque se Quando a eu pessoa estou não com... entender que está doente, né? Primeira coisa que eu faço às vezes quando eu como alguma coisa que me faz mal, peço perdão ao Pai. Eu pequei, eu errei. E o Pai tem misericórdia, me cura e me livra de mal, sabe? Porque realmente fala, Pai, eu errei, comi o que não devia, comi demais, comi, sabe? Eu errei mesmo. Então, quando eu quero falando aqui, entendam com o coração, se convertam e eu os curo. Aí o Pai nos cura. Então, muita gente não é curada porque, primeiro, não entendem, segundo, não se arrependem, terceiro, não se convertem. Por isso que não são curados. O Pai está prontinho para curar. Mas a própria pessoa trava a cura do Pai. Como está falando aqui, né? Pelo o povo incrédulo, pela É, incredulidade, ele está falando aqui, né? Porque o exatamente. coração desse povo está incrédulo. É isso que acontece, né? E, principalmente, voltar para 13:23, Mateus 13:23, 13:23. né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e entende. Então, esse é o ponto. Entender. Se não entender, pergunta o Pai. Ora e pergunta o Pai. Nos mostra. Nos mostra. Certo? Certíssimo. Alguma pergunta, irmão? É, e deixa eu pensar. Alguma pergunta? Os irmãos que estão assistindo aí, se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Aí a gente responde. As próximas salas que a gente fizer, se tiver algum irmão que tá nos vendo aí, eu sei que vai ter irmão vendo depois que o vídeo fixar no Facebook, ele vai ficar gravado lá e muita gente vai assistir depois. Então, esses irmãos Cê- podem dar temas para a gente tratar e podem dizer se querem participar. Aí, na hora de criar a sala, a gente chama os irmãos para entrar todo cê- mundo na sala, né? eu, você quer comentar como entender, irmão? Oi? Que, como Não, entender, já comentamos. É o Espírito. sim, As coisas do Espírito se entendem no Espírito. e o tal. Não, não é sabendo, estudando, conhecendo muito, sabendo a Bíblia de cabo a rabo. Satã conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas não entende, tanto que ele faz o contrário, né? Exatamente. Então, a única maneira de entender certo o Evangelho é o Espírito ministrando. Não são homens ministrando, é o Espírito Santo. E para isso a gente tem que se converter de verdade, como uma criancinha. Se isso não acontecer, o Evangelho, o próprio Messias disse, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. É muito sério. Ele não disse que não vai entrar no reino dos céus. Ele disse de maneira nenhuma, se não vos converter e ser como criancinha. Essa é a Exato. forma. A única forma de entender. Não tem outra. Não existe outra. Certo? Certo, é esse o ponto que eu queria falar. É isso mesmo. É mesmo. Então, na próxima a gente fala de outro assunto aí. Certinho? Paz na casa de todo mundo, graça e paz nessa casa. Até a próxima sala aí. Se vocês quiserem participar com a gente, pode falar que a gente coloca vocês na sala e todo mundo aqui fica participando dessa, dessa congregação aqui, dessa congregação online. Graça e paz a todos. Um abração. Até a próxima. Até.